turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática? Bora lá, então! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês nesta aula. E para a aula de hoje, temos algo bem interessante e um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre composição de figuras com as formas planas. Poxa, professora, parece que essa aula vai ser bem interessante. E não é que é? Vai ser muito interessante. Nós vamos usar a literatura, vamos entrar um pouquinho lá na língua portuguesa e vamos trabalhar muito aqui na nossa aula de matemática, envolvendo também aula de arte. Isso mesmo, nós vamos englobar 3 matérias na aula de hoje. Olha que interessante. Vejam só então, quando a gente fala sobre figuras planas, eu tenho certeza que dessas aqui vocês já conhecem os nomes dessas figuras. Então vejam, vamos lá, só para recordar. Quadrado, ok. Triângulo, trapézio, círculo. Professora, até aqui ok. Vamos para a linha de baixo. Então, o que nós temos aqui embaixo? Retângulo, triângulo também, ó, em posições diferentes. Temos aqui o losango. E por último, paralelogramo. Aqui são algumas imagens, algumas das figuras planas que nós temos, ok? E destas imagens, o que nós podemos criar? Através dessas imagens, a gente pode criar o que quiser dentro da aula de arte, fazer diversos desenhos usando essas imagens. As figuras, as formas, né, geométricas estão em muitas obras de arte, e nós já vimos aqui em nossas aulas o tanto que temos artistas que usam as figuras geométricas em suas obras. Agora, dando mais um passinho aqui na nossa aula, vejam só. Quais as principais diferenças entre estas imagens das figuras planas? Tem diferenças aqui? Vamos olhar. Ah, tem, professora. Tem imagem que tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, tem imagem que tem 4 lados e são conhecidas como quadriláteros. Ok. 1, 2, 3, 4. 4 lados, quadriláteros. Opa! Professora, mas quadriláteros não é somente o quadrado? Não. Quadriláteros é quando eu me refiro a uma imagem que tem 4 lados. Muitas vezes as crianças se enganam com esta informação porque acham que 4 lados só tem o quadrado. E o retângulo? Também tem 4 lados. Vejam um trapézio, também tem 4 lados. Vem aqui que eu vou te mostrar mais uma imagem. Olha o paralelogramo. Também tem 4 lados. É, professora, nós temos imagens com 4 lados diferentes. Imagens diferentes que também tem 4 lados. Aí eu tenho losango, 4 lados. Uau! Identificamos aqui, então, imagens que têm 4 lados. Ok, perfeito. Mudando a cor aqui. Vamos pegar um azulão. Mudando a cor, agora nós vamos identificar o que não tem 4 lados. Vejam. Vamos ir no triângulo. 1, 2, 3. 3 lados. 1, 2, 3. 3 lados. E acho que parou por aqui, professora. Não temos mais imagens com 3 lados. Agora sim, triangulares. São os triângulos. São imagens que têm 3 lados. Por isso que se chamam triângulos. Neste caso aqui, ó, nestes 2 casos, nós temos 2 triângulos com posições diferentes, mas não deixam de ser triângulos, ok? Então, vimos aqui quadriláteros, figuras que têm 4 lados. Triângulos, figuras que têm 3 lados, ok? Mas está faltando alguém aqui nesta imagem para a gente poder avaliar. Qual imagem que é? Vamos ver aqui então? Aqui agora ficou faltando só uma imagem, que é o círculo. E o círculo, vejam só, ele não é formado por retas, semirretas. Ele é uma figura circular. Ele não tem lados. Ah, professora, tem um lado de dentro e lado de fora. Ah, a pegadinha que toda vez me falam. Mas nesse caso aqui é uma figura circular. Nós identificamos
todas as características, as semelhanças e as diferenças nestas imagens. Descobrimos que temos imagens iguais com 4 lados, descobrimos que tem imagens com 3 lados e descobrimos o círculo, que é uma imagem circular, ok? Então, este primeiro item já se foi. Podemos visualizar as formas planas em algum objeto? Qual objeto? Vamos pensar, figuras planas. Se a gente parar e olhar ao nosso redor, se você parar e olhar aqui para mim, focar, logo no fundo nós vamos ter uma tela. Essa tela te lembra alguma imagem? Ah, muito bem. A representação do retângulo. 2 lados menores com 2 lados maiores. As figuras planas estão também em nosso dia a dia constantemente, seja no nosso corpo, em nosso redor, certinho? Bom, aqui esse item já se foi. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho, vamos avançar mais um pouco. Agora nós vamos ter a introdução de uma história bem interessante. Esta história se chama As Três Partes. Texto e ilustrações de Edson Luiz Kosminski. Você já escutou ou já leu essa história? Ah, quem já leu vai aproveitar aqui para rever comigo e trabalhar um pouquinho mais dentro da matemática. Quem ainda não conhece e não leu essa história vai vir comigo também e vai acompanhar a nossa história, ok? Vejam só. Nós vamos começar a história. Para isso eu preciso muita atenção, certo? Esta é a capa do livro que eu vou contar a história para vocês. As Três Partes. Vamos lá? Vamos lá então explorar essa história? Fiquem atentos e prestem atenção nas ilustrações e na minha contação, ok? Vejam só. As Três Partes. Texto e ilustrações, Edson Luiz Kosminski. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. 1, 2, 3. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. As 3 partes formaram um pássaro. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. As mesmas 3 partes viraram agora um barco. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Aqui nós temos a representação de um peixe. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as 3 partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por 3 partes também. O pássaro, representado na cor amarela, e as 3 partes na cor azul. E assim, as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. Você já sabe o que vai acontecer, né? As 3 partes ficaram com muita vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. 1, 2, 3 partes. As 3 partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo,
aos pouquinhos. Aqui elas já ficaram, as partes ficaram maiores. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando. Dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Você aí de casa sabe que bicho que é esse? Que adora fazer uma visitinha lá no galinheiro? Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte. E as crianças andaram em cima dessa ponte. As 3 partes formaram também um escorregador e as crianças escorregaram nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra. E, por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças. Onde será que estão aquelas 3 partes? Achei! Aqui estão elas, que de tanto procurar, encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando muito da vovó, que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia. E para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma a seu jeito. Aqui estão as 3 partes se divertindo. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó. E assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa. Um presente, algo que a vovó gostava e volta e meia falava. O que será que é? Era uma casa. Numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. Esta é a história, as 3 partes. Vocês viram que legal, que interessante, quantas possibilidades 3 figuras planas formaram diferentes imagens, diferentes situações. Foi muito legal. Quanta criatividade, não é? Vamos retomando nossa aula então agora? Na história, nós trabalhamos com 3 imagens, 3 figuras planas. E conforme foi passando a história, estas 3 imagens iam ocupando posições diferentes e formando imagens diferentes, enriquecendo a história e enriquecendo também o nosso repertório de imagens que podem ser formadas através das figuras geométricas planas, certo? Foi uma dimensão, uma diversidade de imagens formadas pelas figuras planas, ok? Vamos agora caminhar mais um pouquinho, explorando um pouquinho sobre essa história. Que outras formas podemos fazer com esses 2 triângulos? Lá na história nós trabalhamos com 3 imagens. 2 eram triângulos. Vamos ver aqui combinações diferentes para formarmos através destes 2 que nós temos. Vamos lá então? Vejam só, se eu pegar o triângulo rosa e encaixar o verde aqui, ó, não é que eu formei um quadrado? Isso mesmo, aqui nós formamos um quadrado com 2 triângulos. Agora, se eu pegar o verde e colocar o outro triângulo do outro lado, eu vou formar também um triângulo, 2 triângulos formando um só. Olha que interessante. Professora, será que tem mais coisas que dá para formar com 2 triângulos? E não é que tem? Vejam só,
Se eu pegar, mudei a posição, olha como é importante. Nós já tivemos até uma aula sobre congruentes, em que nós vimos questões de posições, né, das imagens. E aqui, mais uma vez, nós vamos trabalhar. Mude a posição, saia do tradicional, de só colocar a imagem desse jeito. Movimente a imagem. Vejam aqui, o triângulo está numa posição diferente. Olha o que ele vai formar com o outro triângulo. Um paralelogramo. Ok? Nós fizemos 3 combinações e conseguimos formar 3 imagens diferentes, ok? Tangram, esta atividade que nós acabamos de mostrar, representa combinações deste jogo chinês muito antigo, que trabalha as combinações diferentes e formam infinitas imagens. Vejam, o Tangram é um quebra-cabeça chinês inventado há quase 1000 anos. E que só chegou na Europa no século XIX, lá faz um tempinho, hein? O objetivo do Tangram, qual que é? Formar as figuras pedidas usando todas as 7 peças. Dentro destas 7 peças nós temos, prestem atenção, nós temos 2 triângulos grandes, então 2 triângulos grandes, um triângulo médio, e 2 triângulos pequenos. Além destes triângulos, nós temos um quadrado e um paralelogramo. São 7 peças. E para construir imagens, nós temos que usar as 7 peças. Professora, tem essa possibilidade? Tem como formar tantas coisas com o Tangram? Tem sim. Você aí de casa, tenho certeza que já brincou ou já viu alguém ou algum vídeo, alguma imagem de pessoas brincando com o Tangram. É um jogo, é uma brincadeira, mas exercita muito o nosso cérebro. É muito interessante. Temos os Tangrams, né, impressos em papéis. Tem Tangram que você compra já o jogo em madeirinha mesmo. E tem também os jogos virtuais de Tangram. E é esse que eu vou mostrar para vocês aqui, ok? Vejam, praticando, explorando o Tangram online. Vamos lá então explorar um pouquinho? Vem comigo. Vejam só, quando você coloca na internet Tangram online, aparecem vários jogos, vários sites que trazem o Tangram nesta modalidade. E aqui eu vou mostrar para você um exemplo. Veja só. Aqui nós temos uma variedade de imagens formadas com as 7 peças do Tangram. Você vai escolher uma para poder representar. Eu vou escolher aqui o galo. Ok, vou montar um galo então para vocês. Vejam, no fundo já tem a imagem do galo. O trabalho que eu tenho que ter é só de ir encontrando as peças com as suas respectivas cores e ir encaixando. Então vejam, aqui, olha lá a posição. Vamos virar, vai virando, vai virando, vai virando, encaixou. Vamos continuar? Vejam só no que vai virar essa imagem. Vou colocar agora o verde. Pronto, é só encaixando. Viram que fácil? Vamos agora finalizar a imagem? 1, 2, 3. Eu acelerei um pouquinho aqui para montar para vocês e já para finalizar a imagem, olha lá que fácil que é, gente. Viram? É só encaixar as pecinhas. Muito fácil. No Tangram, então, são 7 peças e eu tenho que usar as 7. Não pode ficar uma peça de fora, certo? Se aventure também aí na internet com vários jogos que tem sobre o Tangram. Agora vamos fechar nossa aula. Chegamos no fim de mais uma aula e vamos recapitular o que nós falamos hoje. O que nós trabalhamos na aula de hoje. Vejam, hoje nós descobrimos que podemos compor figuras e objetos usando formas geométricas, figuras geométricas, ok? Um beijo, um abraço e um queijo. Continuem aí de casa, bons estudos e até a próxima aula.